Acolho você, querido irmão, querida irmã. Chegamos mais uma vez com a nossa homilia diária. Hoje, dia 8 de outubro, esta quarta-feira, vivendo ainda o mês missionário. Convido você para meditarmos juntos a palavra de hoje, leitura da profecia de Jonas, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: Peço-te que me ouça, Senhor. Não era isto que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor: Achas que tens boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade, estabeleceu-se na parte oriental, e ali fez para si uma cabana onde repousava à sombra, a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana, para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas, ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era, e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer, teve vontade de morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: Achas que tens boas razões para irar-te por causa desta era? Sim, respondeu ele. Tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe: Tu sofres por causa desta planta que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem 120.000 seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amado irmão, querida irmã, antes de iniciarmos a nossa reflexão, a você que é novo aqui no canal, peço a você que se inscreva, coloque também aí o seu comentário, e o YouTube entende como um bom conteúdo e indica para outras pessoas. Que esta mensagem leve paz, leve esperança, leve a conversão muitas pessoas. A você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós observamos um texto de um profeta amargurado que inclusive pede a morte. Para mim é melhor morrer do que viver. Quantas vezes, amado irmão, querida irmã, não nos sentimos também angustiados diante de várias circunstâncias da vida? O capítulo 4 do livro de Jonas traz um desfecho de uma narrativa que começou lá no capítulo 1, onde Jonas foi chamado para evangelizar Nínive, para profetizar àquele povo que se eles não se convertessem, se eles não fizessem penitência, a cidade seria destruída. Jonas inclusive sai pelo outro lado. Jonas não quer enfrentar aquela cidade. Ao invés de ir para Nínive, ele pega o caminho de Tarsis, sofre tudo aquilo que sofreu, e nós sabemos de todo aquele episódio onde ele é engolido por um grande peixe. Deus dá a ele uma nova chance, aquele peixe cospe Jonas na praia, e agora ele, arrependido, volta para a cidade, e aí é onde ele traz aquela pregação forte: ainda 40 dias e Nínive será destruída. No entanto, nós vemos uma amargura aqui de Jonas, porque ele esperava que Nínive fosse de fato destruída, o que não aconteceu. Aquele povo se converteu, aquele povo fez penitência, e aquela cidade foi salva. Hoje nós vemos um Jonas que, ao invés de se alegrar pela conversão da cidade, ele se irrita profundamente. O texto, inclusive, começa desse modo: Jonas ficou profundamente contrariado e enfurecido. Na língua original hebraica, a palavra usada para enfurecido é haran, que expressa uma ira ardente que consome por dentro, o mesmo tipo de ira que nasce do orgulho ferido. Jonas sente-se traído porque esperava ver a punição de Deus cair sobre Nínive e não o perdão. E, no entanto, é o próprio Jonas que reconhece quem Deus é. Eu sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, que se arrepende do mal.
A cena da era, aquela árvore colocada dentro do texto, ou uma mamoneira, conforme a tradução colocada, é uma parábola dentro do livro. Deus faz crescer uma planta para dar sombra a Jonas, depois deixa secar esta planta. E o profeta, que havia lamentado a salvação dos ninivitas, agora lamenta a perda da planta. Deus usa essa imagem para mostrar a incoerência, muitas vezes, do coração humano. Tu te compadeces de uma planta, e eu não me compadecerei de Nínive, cidade grande, onde há mais de 120 mil pessoas? Jonas é o retrato da religiosidade sem misericórdia, que quer a salvação para si, mas o castigo para o outro. A planta que cresce e morre rapidamente é como as nossas certezas passageiras, um conforto que Deus pode dar ou tirar para nos ensinar algo mais profundo. Às vezes Ele permite, entre aspas, esse sol escaldante da provação para abrir nossos olhos à compaixão, à misericórdia. O livro de Jonas é, portanto, um espelho da nossa geração. Vivemos um tempo em que muitos preferem julgar do que converter. Cancelar é um termo muito usado nos tempos atuais do que perdoar. Defender opiniões ao invés de escutar corações. Há cristãos que, como Jonas, se entristecem quando Deus é misericordioso com os outros, especialmente com os que não merecem, entre aspas. Mas o Senhor continua dizendo ainda hoje: e eu não hei de ter compaixão? Nos tempos atuais, o grande desafio é acolher a lógica de Deus que salva o inimigo, ama o pecador e tem paciência com o fraco. A misericórdia escandaliza o coração endurecido, mas é ela que revela o verdadeiro rosto de Deus, um Deus misericordioso. Peçamos, pois, a graça de não sermos profetas amargurados, mas testemunhas da misericórdia. Que diante dos ninivitas do nosso tempo, pessoas difíceis, diferentes, feridas, tenhamos o coração aberto de Cristo, que não veio para condenar, mas para salvar. Quantos hoje são difíceis, mas Deus ainda acredita também naquelas pessoas difíceis que podem se converter, basta a liberdade e a abertura de coração. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa. Obrigado por nos acompanhar. Coloque aí nos comentários: Deus é misericórdia. Obrigado a você que nos acompanhou. Que Deus ilumine você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.